O cheirinho, o aroma no estúdio já tá tão gostoso. Sobremesa com limão, cupcake. Quem traz pra gente é a Rita Macari. Tudo bom, Rita? Tudo bem, tá com você. Obrigada pela presença. Obrigada a E eu você. até comentei com você agora, né, antes da gente entrar no ar. Que delícia esse cheirinho cítrico. Muito bom, muito bom. Eu fiz esse recheio com um limão siciliano, então ele tem ele um é aroma bem- ainda diferenciado. Muito bom. Arrasou. Passa pra gente, então, quais são todos os ingredientes Sim. e a quantidade que você utiliza pra gente conseguir fazer, então, cupcake hoje de limão. Dá pra fazer hoje ainda, hein? Nós temos aqui as 3,5 xícaras de farinha de trigo, Tá. colher de sopa de fermento em pó, 200 gramas de manteiga sem sal, 2 xícaras de açúcar, a essência de limão, 4 ovos, meia xícara de leite e meia xícara de creme de leite. Perfeito. Agora nós vamos colocar aqui na batedeira. Aqui do ladinho. Isso. Vamos colocar primeiro a manteiga. Vamos deixar Mais ela... ou menos, qual que é o rendimento, Rita? Olha, o rendimento, se forem os cupcakes pequenos, em média mais ou menos de 50 unidades. Tá. Se forem os grandes, em torno de 23 a 25 unidades. Perfeito. Batemos um pouco a manteiga para ela ficar cremosa. Tá. Vou juntar. Coloco para bater novamente. Eu vou continuar batendo e vou adicionando o açúcar enquanto está batendo a manteiga. Tá. Ainda batendo, vou adicionar os ovos e a essência. Certo. Lembrando que são 2 xícaras da manteiga e 2 xícaras de açúcar. Exatamente. Novamente vou juntar a mistura para que ela bata por inteiro e fique bem homogênea. Perfeito. Reforçando, foram 4 ovos. Vamos começar a misturar a farinha com o fermento e o leite com o creme de leite. Agora, na mistura, nós vamos alternando. Enquanto bate, nós vamos alternando um pouco da mistura de farinha com fermento Tá. e um pouco da mistura de creme de leite com leite. Perfeito.
batedeira para juntar a nossa mistura. Aproveitar e repassar então, turminha, a mistura do leite e o creme de leite. Meia xícara de chá de cada um, tá bom? Meia xícara de leite, meia xícara do creme de leite. A mistura da farinha de trigo com o fermento em pó. Então, são 3,5 xícaras da farinha de trigo e 1 colher de sopa do fermento em pó. Como essa batedeira ela é um pouquinho mais fraca, Tati, a gente pode terminar de misturar essa farinha Tá. com uma espátula ou um fouet. Se fosse aquela planetária, poderia colocar Exatamente, tudo, né? exatamente. A planetária, ela aguenta mais peso, então a gente poderia colocar tudo de uma vez. Legal. Se de repente você de casa tem a batedeira como a nossa, que é o modelo mais simples, não aguenta tanto peso, então faz como a gente, tá? Ó, O restante então a da gente farinha vai de trigo misturar por aqui o restante da farinha de trigo já misturada com o fermento. Tá? Então, em casa, Pode tirar a batedeira? Pode pra sim, ficar por mais favor. fácil? Em casa, quem tem a batedeira planetária consegue misturar essa farinha na massa até o final. Quem tem uma batedeira como a nossa, que ela é um pouquinho mais fraca, então termina de misturar com uma espátula ou com um fouet como este daqui. Ela é uma massa que fica um pouco pesada, por isso a questão da batedeira. Certo. Vamos para a nossa massa do cupcake. Foram 3,5 xícaras da farinha de trigo, 1 colher de sopa do fermento em pó, 2 xícaras da manteiga sem sal e 2 xícaras de açúcar, 4 ovos e nós misturamos no copo meia xícara do creme de leite com mais meia xícara de leite. Exatamente. E terminamos de misturar a farinha aqui no fouet. Teve a essência também, né? A essência de Exatamente, limão. a gente colocou a Colocou um essência. pouquinho de essência de limão. Na hora que a gente adicionou os ovos, também colocou a essência. Fica uma massa pesada, mas bem bonita, não? Fica uma massa pesada, cheirosa, né? Muito. Fica bem cheirosa. Agora, a gente vai colocar nas formas de cupcake. Então, eu trouxe aqui as grandes para mostrar para vocês e trouxe esses 2 boleadores para mostrar para a dona de casa que eu tenho que fazer uma medida, um padrão para o meu cupcake, para ter sempre do mesmo tamanho. Tá. Então, no caso do grande, eu uso esse maior e se eu for fazer dos pequenininhos, eu uso esse menor, tá? Sempre que a gente vai fazer alguma coisa para vender, o ideal é que a gente faça uma padronização, né? Para que fiquem todos do mesmo tamanho, para que a gente não tenha problema com o nosso cliente. E essa é uma forma de padronizar. A pessoa pode também padronizar fazendo por peso. Mas às vezes é um pouco mais difícil, mais complicado do que fazer com o boleador de sorvete. O boleador de sorvete já vem ali, né? A quantidade é até mais rápido, né? Eu acho mais rápido de fazer, mais limpo, né? Que não fica caindo tanto. Existem outras formas de a gente colocar a massa nas forminhas. Mas eu acho essa uma forma mais limpa e que padroniza bastante. Tá, então a nossa massa pronta. A E gente agora a vai gente levar ao passa forno. pro recheio. Quanto tempo de forno? Olha, vai depender do forno da dona de casa, mas cerca de
de 20 a 30 minutos o grande e de 10 a 15 minutos o pequeno. Perfeito. Agora nós vamos fazer o recheio. Aqui, claro que não vai dar tempo da gente finalizar o recheio. É como se fosse um brigadeiro, né? Exatamente, é um brigadeiro de limão. Que nós vamos colocar o leite condensado. Olha que delícia, não? Brigadeiro de limão. Uma lata do leite condensado. Uma lata de leite condensado. Vamos colocar o chocolate branco e a manteiga, tá? Os demais ingredientes, Tati, a gente vai deixar para colocar depois que a gente vai chegar no ponto que a gente quer. Tá. O ponto que a gente pede aí na receita é um ponto de recheio. Certo. Então é um brigadeiro mole, tá? Eu só vou colocar as raspas, a essência, o suco de limão, depois que eu chegar nesse ponto. Perfeito. Então, para o recheio, Tá. uma lata de leite condensado, uma colher de sopa de manteiga, 100 gramas do chocolate branco, Exato. 2 colheres de sopa do suco de limão, 2 colheres das raspas do limão siciliano, Exato. uma colher de chá da essência de limão. Dá para pôr também licor, né? Dá para colocar o licor também, tá? Que todas essas essências, os sabores, os aromas, a gente coloca depois que retirar do fogo. Quando chegar no ponto... Aqui no fogo é só leite condensado, manteiga e chocolate Exatamente. branco. No caso das bebidas e das essências, a gente deixa para depois que tira do fogo, para não perder o aroma nem o sabor das bebidas e das essências. Tá? Eu acho que a gente pode parar aqui. Vamos para e depois decoração? a gente vai para decoração. Porque aí é o... Até inclusive é o ponto de brigadeiro, Ponto né? de Normal. brigadeiro mole. Chegando ao ponto, a gente vai colocar a bebida, a essência e as raspas. Tá. Então, tendo esse recheio, a gente vai... Eu costumo rechear com esse bico recheador, que tem a possibilidade de furar ele mais vezes Fica bem e ter mais recheado. recheio. Exatamente. Que uma das coisas que as pessoas reclamam é que o cupcake às vezes é muito seco e não tem recheio. Então eu furo ele várias vezes para ter recheio em cada mordida que a pessoa der. Boa ideia, Rita. Tá bom? Vocês têm aí também na receita, vocês vão ver pelo site, que eu coloquei uma cobertura, que na verdade é uma trufa de limão, tá? E eu gosto de aplicar ela com o bico de confeitar para fazer um enfeite, né? Fica como se fosse uma rosa. Legal. Lembrando que essa trufa, gente, é o creme de leite com chocolate branco. E aí você pode pôr também um pouco de essência de limão. Exatamente. Então, para você ter um parâmetro em relação à quantidade, então para essa quantidade de massa, a cobertura você vai precisar 400 gramas do chocolate branco, 200 ml do creme de leite e aí 5 ml da essência de limão, você tem também a sua cobertura. E depois é só provar. Aí chegou Delícia. a melhor parte, né? E ficou muito bacana mesmo essa dica que você deu, né? Esse movimento circular. É. Ele lembra muito Uma flor, né? A flor, a rosa. E fica bem delicado. E a ideia de furar também, né? Pra que em cada mordida a gente ter o recheio. Sim, eu prefiro fazer assim do que colocar o recheio só no centro do cupcake. Ótima ideia. Tcharam! Rita, maravilhoso. Bom, né? Gente, se vocês puderem trabalhar de fato com as aspas do limão siciliano, É muito bom. É Fica muito muito bom. diferente. bem bom. É um diferencial no seu super produto. bom. De fato. Parabéns, Tati, Rita. obrigada, viu? viu? De Até a coração pela próxima. receita. A gente vai aproveitar porque tá uma delícia. Fica mais uma dica do quadro Bom Sabor.